Olá pessoal, tudo bem? Hoje irei fugir um pouco da série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Irei tratar acerca de um assunto particular. Falaremos sobre o dízimo, um dever gracioso. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, versículo 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Oremos, queridos. Bom e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aplica a tua palavra no nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, você já roubou a Deus? É uma pergunta interessante. Permita-me contar uma fábula, uma história, né? A fábula de Prometeu. Há várias versões, mas em suma, Prometeu era um titã e junto com seu irmão Epimeteu ficou encarregado de criar os animais e os homens e adotá-los com dons, né? Distribuir dons entre os homens. Em todas as versões, em todas as histórias acerca de Prometeu, ele fica famoso por roubar o fogo dos deuses e dá-los aos homens, tornando os homens superiores aos animais. Como castigo, diz a lenda, Zeus o prende uma árvore em um monte, onde uma ave, um corvo ou uma águia, a depender da história, comia o fígado dele diariamente, e aí o fígado dele se regenerava, e ele ficou nessa situação durante 30 anos. O roubo de Prometeus é visto como algo virtuoso. Aliás, os deuses da mitologia são sempre imorais, né? Sempre subvertendo a moralidade. E o roubo de Prometeus é justificado por alguns porque foi uma atitude nobre. Foi uma razão nobre, assim alguns pensam. Mas e você? Será que você também não tem roubado o Deus verdadeiro? E muitas vezes achando que isso é nobre, muitas vezes pensando que isso é algo realmente bom, às vezes até usando a própria Bíblia para defender isso. Então hoje nós vamos falar acerca dos dízimos. Não vou tratar tanto acerca das ofertas propriamente ditas, há uma distinção entre dízimos e ofertas, mas tratarei acerca do dízimo. E a Escritura, como nós veremos, deixa claro que não dizimar é roubar o Deus verdadeiro. Então imagine, seria possível roubar a Deus? Ele diz que é quando nós não devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Falar acerca do dízimo é quase que um tabu. Não é nada confortável. Algumas igrejas tomaram a postura de não abordar o assunto por causa das polêmicas que se levantaram em relação ao tema. Há pelo menos 4 obstáculos que tornam o assunto meio cabuloso de ser ensinado. Então nós temos o primeiro obstáculo, as igrejas neopentecostais, a prática delas de enfatizarem demasiadamente o dinheiro, de enfatizarem com frequência a necessidade de dizimar e de ofertar aos seus líderes, através de uma perspectiva que não é bíblica, de uma perspectiva viciosa, somado aos vários escândalos envolvendo pastores e envolvendo dinheiro e inúmeros excessos. Tudo isso tornou a situação um pouco delicada e complicada,
ao ponto que se criou inclusive um estereótipo no meio secular que todo pastor é ladrão. E aí, para fugir dessa caricatura, muitas igrejas optaram por não falar sobre o assunto. Um outro obstáculo que se levanta é originado pelo movimento dos desigrejados. Então, esse movimento ele tem sido caracterizado por ser bastante beligerante. E esse assunto do dízimo tem sido um dos cavalos de batalha desse movimento. Eles têm sido muito apologéticos em combater a prática do dízimo. São ácidos e multiplicam-se os memes criados por eles na internet, ridicularizando a prática. É bem verdade que não há muito aprofundamento na perspectiva deles e na abordagem, mas eles optam então por ridicularizar. Um terceiro obstáculo é o dispensacionalismo. É uma perspectiva escatológica, né? Uma das visões que aborda a doutrina das últimas coisas, especialmente os eventos finais da história. E aí o dispensacionalismo ele é caracterizado por dividir a história em várias dispensações, e o resultado disso é que eles acabam fazendo uma cisão muito radical entre o Antigo e o Novo Testamento, ao ponto de afirmarem que é necessário que determinadas práticas veterotestamentárias sejam reafirmadas no Novo Testamento para serem continuadas, ok? E uma dessas práticas é o dízimo, por exemplo. Então, o Novo Testamento precisaria referendar a prática para ela ser válida. E, segundo eles, ela não faz isso, ok? Então, o dízimo é uma prática veterotestamentária e não é mais válido para nós hoje. É interessante essa perspectiva porque quando você vai argumentar com alguém a favor do dízimo, geralmente a pessoa vai perguntar o seguinte, se ela for contrária à prática. Onde é que está isso no Novo Testamento? É como se o Antigo Testamento não fosse tão válido assim. E um terceiro e último obstáculo é dentro do nosso contexto mais reformado mesmo. E um obstáculo levantado muitas vezes por pessoas honestas, que tem problema com o termo dízimo, né? Mas estas pessoas honestas, embora tendo dificuldade com o termo dízimo, ainda defendem a necessidade de uma contribuição mais generosa, digamos, no contexto neotestamentário. Contudo, ainda dentro desse âmbito reformado, né, do nosso ambiente, alguns aproveitam para negar a necessidade de dizimar, apelando para os padrões de Westminster, para os nossos símbolos de fé, afirmando que eles não fazem nenhuma menção da prática como um elemento de culto. Especialmente quando você vai para o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do dia do Senhor e do culto. De fato, lá, dizimar, ofertar, não é colocado como um elemento de culto, não é elencado ali. E aí é importante salientar, em relação a esses irmãos, que é complicado você definir questão a partir disso por uma razão muito interessante. A Assembleia de Westminster não era totalmente contrária a haver coletas, né, recolhimento de ofertas no momento do culto. Aí você talvez até pergunte, sim, mas como é que você prova isso? Um documento produzido pela Assembleia, junto com os nossos documentos, é intitulado A Forma de Governo Presbiteriano, a Forma de Governo Eclesiástico Presbiteriano. E nesse documento, a Assembleia de Westminster vai dizer o seguinte através dele. As ordenanças em uma igreja local são oração, ações de graça, o canto de salmos, a palavra lida, embora não seja acompanhada de uma explicação imediata do que é lido, a palavra exposta e aplicada, catequização, os sacramentos administrados e, atente bem,
a coleta feita para os pobres, dispensando as pessoas com uma bênção. E aí, no diretório de culto da Assembleia de Westminster, ainda lemos outro documento da mesma Assembleia, o diretório de culto. A coleta para os pobres deve ser ordenada para que nenhuma parte do culto público seja prejudicada. Então, perceba, os padrões de Westminster entendem a necessidade de se coletar ofertas dentro do contexto do culto público. Embora a Assembleia não use o termo dízimos, talvez aí por uma oposição, para fazer uma distinção entre a mentalidade presbiteriana e anglicana, e aí os pormenores nós desconhecemos, não sabemos o que estava envolvido ali. Um fato considerável é que a Assembleia entendeu a necessidade de que coletas fossem recolhidas no contexto do culto público antes da bênção apostólica. Em suma, não é ser anticonfessional, não confessional, recolher dízimos e ofertas. No máximo, o debate ele deveria haver sobre o nome que se daria a isso. Algo que eu acho, por si mesmo, irrelevante. Mas não é não confessional, pois a Assembleia entende a necessidade de recolher, sim, ofertas no contexto do culto público. Ok? Então, todos esses obstáculos acabaram, digamos assim, exercendo uma influência sob a liderança de muitas de nossas igrejas para não tratar do assunto, por parecer um assunto, digamos assim, meio complicado. Contudo, queridos, esse assunto faz parte da palavra de Deus e é nosso dever tratar de todo o conselho de Deus e devemos lidar com isso até mesmo para fazer distinção entre o que é o correto e o que é errado. E é isso que tentaremos fazer. Então vamos definir o assunto. Claramente há uma distinção entre dízimos e ofertas. Havia várias modalidades de ofertas oferecidas a Deus, mas hoje nós vamos nos ater especificamente acerca do tema dízimos. Precisamos definir então o que é dízimo, porque nós também temos visto e ouvido algumas coisas estranhas sobre o assunto. Há quem chame ofertas de 5% de dízimo e outros que chamam também contribuições de 30% ou mais de dízimo. Contudo, é importante pontuar que o próprio nome já explica o significado do que é dizimar. Dizimar é literalmente entregar a 10ª parte. Ok? Dizimar uma cidade, uma linguagem que é usada muitas vezes para colocar aquela cidade em ruína, é literalmente reduzir ela a 10ª parte. Então o termo dizimar vem de décimo, digamos assim. Aponta para a 10ª parte. Não é nem mais e nem menos. Dizimar é devolver, de maneira simples, falando, é devolver a 10ª parte da renda, daquilo que eu ganho, daquilo que o Senhor me dá, de devolver isso para o Senhor no contexto, geralmente, do culto. Nós exploraremos esse conceito no decorrer do nosso estudo. Mas antes de provarmos que o dízimo é uma prática bíblica, para ser continuada, é necessário resolvermos um pequeno problema que tem sido gerado por aqueles que se opõem à prática do dízimo, que é aquela mentalidade, digamos assim, de que o dízimo bíblico, principalmente os desigrejados dizem isso, o dízimo bíblico não era devolver dinheiro, era devolver produtos da terra, ok? Era devolver o alimento, era devolver produtos oriundos ali da agricultura, arroz, milho, trigo, cevada e etc. Ora, esse argumento, ele repousa no fato de que alguns textos bíblicos realmente usam essa linguagem. Mas esses textos bíblicos usam essa linguagem não porque dizimar dinheiro fosse algo proibido. Pelo contrário,
é até orientado pelas Sagradas Escrituras no contexto ali mais do Antigo Testamento. Contudo, antes de lermos a passagem, que é Deuteronômio 14, 24, 25, é necessário salientar que antigamente a venda e compra de bens se dava por meio do chamado escambo, troca de mercadoria ou serviços sem fazer uso necessariamente ali de moedas. O dinheiro, como nós conhecemos hoje, é algo já bem mais moderno, passou já por um processo. Então, embora alguns tentem até mesmo negar, o conceito de moeda foi algo que surgiu espontaneamente por meio da evolução das negociações, né, e da tecnologia da monetização. O próprio conceito de salário surgiu dos pagamentos feitos aos soldados romanos por meio do sal. Né? Salário vem da expressão latina salarium argento, ou pagamento com sal. O sal, nesse contexto, ele era valioso e se tornou uma importante moeda de troca, ao ponto que é daí que vem o termo salário, tá bom? Então, negociar com moeda, com dinheiro de papel, isso é algo que se desenvolveu posteriormente. Então, é anacrônico você chegar no contexto em que as principais formas e maneiras de se negociar era por meio de troca daquilo que se produzia. Então, estou dizendo isso porque é importante para entender o fato da Escritura não exigir dinheiro como dízimo. É porque não era a principal moeda de troca, né, ou de compra. No período do Pentateuco, os frutos advindos da agricultura eram as principais moedas de venda, compra e troca, não apenas da agricultura, da agricultura, mas da pecuária também, tá bom? Então, mas ainda assim nesse contexto, havia moedas de metais como prata e ouro, né, que é o exemplo das moedas chamadas de ciclo, de talento. E se você abrir lá Deuteronômio, eu convido você a abrir Deuteronômio 14, versículo 24 a 25, a Escritura nos diz o seguinte, olhe lá, Deuteronômio 14, 24 a 25. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para pôr ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E a expressão aí para dinheiro no texto original é prata. Então, é mentirosa ou é falaciosa a perspectiva que diz, não, o dízimo não envolvia dinheiro, só fruto da agricultura que deveria ser entregue ao Senhor. Ademais, também é importante frisar que o dízimo, ele também vai passando por adaptações à medida que a revelação bíblica vai progredindo, da mesma maneira que outros rituais e práticas bíblicas. Contudo, algo que deve ser salientado, né, é que uma razão para o dízimo ser, por exemplo, alimento, tinha a ver com a forma como ele era usado, ou como ele foi usado inicialmente na lei, quando ele foi introduzido na lei. Veja, Deuteronômio 14, 26 diz o seguinte: esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Então esse dízimo, você separava e você adorava a Deus comendo do que você comprava com esses dízimos, tá bom? E posteriormente também esses dízimos deveriam ser utilizados para alimentar o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Depois você dê uma lida aí no capítulo 14 de Deuteronômio, do versículo 24 até o 29, você perceberá isso, tá bom? Então, feito esse entendimento, o dízimo, ele poderia sim ser
sem dinheiro. No contexto do Novo Testamento, isso ainda fica mais evidente, mais claro, porque as transações comerciais já estão mais evoluídas nesse sentido. Tá bom? Dito isso, vamos para a Escritura mostrar como o dízimo sempre acompanhou a história do povo de Deus. O dízimo não é algo limitado ou vinculado a apenas uma parte da vida da igreja, mas sempre acompanhou a história do povo de Deus. A primeira coisa que posso dizer é que o dízimo ele é anterior à lei, ok? Os contrários à prática do dízimo geralmente apelam, reduzindo a prática ao contexto da lei mosaica. Todavia, uma averiguação mais detalhada das Sagradas Escrituras perceberá que a prática antecede a própria lei. Vemos algo ali incipiente no que Abel e Caim fizeram ali no capítulo 4, versículo 3 e 4 de Gênesis, onde é dito que Abel ofereceu ali das primícias, né, do seu rebanho. E geralmente essa linguagem das primícias está no Antigo Testamento vinculado ao ato de dizimar. É como se fosse um termo equivalente. Um exemplo disso é Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 a 29, onde os levitas eles são sustentados por meio dos dízimos. Aí quando você vai para Deuteronômio 18, versículo 4, é dito que os levitas são sustentados por meio das primícias. Então é como se um termo fosse usado no lugar do outro. Quando você vai para Deuteronômio 14, versículo 22, ou melhor, você vai para Deuteronômio capítulo 26, ali fica ainda mais claro que o termo é usado um pelo outro. Quando você vai para o versículo 1, é bom você ler o texto todo, mas olha o versículo 1 e depois olha o versículo 12. Está se referindo ao mesmo ato. E em um momento é chamado de dízimo e no outro momento é chamado de primícia. E vice-versa. Tá bom? Então, nesse sentido, e em certo sentido, eu não quero fechar questão aqui, nós podemos dizer que Abel não apenas ofertou, não apenas ofereceu um sacrifício, mas inclusive ele dizimou no seu ato de adoração. Contudo, se a passagem de Abel e Caim é um pouco obscura sobre o assunto, há outros dois eventos mais claros no livro de Gênesis. O primeiro caso é o de Abraão, que dizima diante de Melquisedeque, rei de Salém, e a escritura diz lá em Gênesis 14, 20, ok? Gênesis 14, 20, que ele dizimou de tudo, Abraão lhe deu o dízimo. Nós retornaremos a essa passagem mais à frente, quando analisarmos como o escritor aos Hebreus lida com ela, tá ok? Contudo, o que nós podemos dizer é que essa é, no mínimo, uma passagem emblemática. Melquisedeque aparece com os elementos que na nova aliança seriam sacralizados como elementos da ceia. Ele aparece com pão e vinho. Ele é chamado rei de Salém, que significa rei de paz. E a ele Abraão lhe dá o dízimo. Nada é dito como é que esse rei aparece. O outro caso também interessante ainda em Gênesis é de Jacó, que por ocasião da visão que ele teve lá da escada onde os anjos de Deus subiam e desciam por ela, Jacó entendeu que Deus esteve ali. E ele então levanta um altar de pedra e chama aquele lugar de Betel, que significa casa do Senhor. E ali ele promete o seguinte, dizendo, abra lá em Gênesis 28, versículo 20 a 22. Diz assim, Gênesis 28, do versículo 20 a 22. Se Deus for comigo, diz Jacó, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. De onde é que Jacó herda essa compreensão, essa necessidade de dar o dízimo como uma expressão de adoração? Nos parece que esta era uma prática, ok?
Se levarmos ainda em consideração que toda teofania ou aparição de Deus, que é o significado de teofania, que toda teofania no Antigo Testamento era Cristo, então fica ainda mais interessante, pois Melquisedeque é apresentado lá em Hebreus como um tipo de Cristo, ok? E aí, se foi Cristo que apareceu ali para Jacó, é interessante como Jacó também dizima diante de Cristo ali manifestado, tá bom? Mas o fato é, o dízimo antecede a lei. E no caso aqui de Jacó, está claro, claríssimo, que o dízimo estava vinculado à adoração, tá bom? Especialmente vinculado aqui à casa de Deus, que é o que Betel significa. Mas aí caminhamos mais na Escritura e percebemos o dízimo também na lei. Ele é ratificado na lei. Ele não é originado lá. Ele é confirmado lá. E na lei o dízimo serve a 3 propósitos, que é para o serviço no local de culto, para suprir a carência dos levitas e também, devido os levitas não terem terra entre o povo, então eles eram supridos pelos dízimos do povo. E também os dízimos eram para amparar os necessitados, como os estrangeiros, órfãos e viúvas. Há vários textos na lei que mostra a realidade, a veracidade e a obrigatoriedade do dízimo. Eu vou me utilizar de uma que já citei, que ela mostra bem essa estrutura. Abra lá Deuteronômio 14, versículo 22, agora a 29. Em Deuteronômio 14, 22 a 29, nós vemos esses 3 usos do dízimo na lei. Diz o seguinte, o texto sagrado. Deuteronômio 14, 22 a 29. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Veja, o dízimo tinha que ser no local de culto, no lugar que o Senhor escolher para fazer habitar ali o seu nome. Parece que o padrão ali, ele continua. Nós já vimos isso com Jacó. E ali comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, para que não possa levar, e nós já lemos isso aqui, ele manda então vender, e usar dinheiro para comprar estas coisas no local, ou próximo ao local de culto, tá bom? E aí no versículo 25, novamente vemos a ênfase. Vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E ali, então, dá-los-á por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Então, primeiro uso aqui era relacionado à adoração, no contexto de culto, tá bom? Aquele que dizima cultua o Senhor, por meio daquilo que é dizimado. Mas aí o versículo 27 diz o seguinte: porém não desampararás os levitas que está dentro da tua cidade, pois não tem nem parte nem herança contigo. E aí agora vemos que o dízimo também visava amparar o levita. E aí o texto vai dizer como. E aí no versículo 29 diz assim: então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então servia para amparar também os necessitados, e era um meio de graça. O Senhor diz: e eu te abençoarei. Tá bom? Então o dízimo aqui é um elemento de culto, é um meio de graça, e serve para amparar a igreja, os membros do corpo, né, do povo, os levitas, inclusive até o próprio estrangeiro, o órfão e a viúva. Então aqui a gente tem uma padronização da função dos dízimos. E até mesmo um detalhamento em relação ao dízimo oferecido por Abraão e Jacó. Aqui já está mais detalhado. Isso prova aquilo que eu afirmei no início, que é o ato de dizimar, a prática, ela vai também sofrendo alterações.
sendo aperfeiçoadas à medida que a revelação progride, tá bom? Um fato interessante ainda é que os levitas também dizimavam. Eles recebiam do dízimo, mas eles também dizimavam. Você pode perceber isso lá em Números 18, versículo 26 a 28. Ou seja, o dízimo não estava intimamente vinculado aos levitas. Isso é importante porque algumas pessoas vão dizer que como não temos mais o ministério levítico, não temos mais dízimo. O que não é verdadeiro, pois inclusive os próprios levitas dizimavam, porque o dízimo é antes dos levitas e se segue também depois deles. Tá ok? Então, outras passagens bíblicas que tratam ainda no Pentateuco, na lei sobre dízimo, é Números 18, versículo 21 a 28, Deuteronômio 12, versículo 5 a 6, né? Versículo 11, versículo 17, Deuteronômio 26, versículo 1 em diante. Há várias passagens. O fato é, os dízimos também estão presentes na lei. Só que os dízimos também estão presentes no período dos profetas. Na época dos profetas, especificamente, nós não iremos ler, mas eu vou citar, lá em 2 Crônicas 31, versículo 4 a 6, nós encontramos o rei Ezequias restaurando a prática do culto. E nesse contexto ele restaura também o ato de dizimar, pois em período de apostasia o povo parava de dizimar. E é no contexto em que o povo estava negligenciando a prática que nós encontramos inclusive o famoso texto de Malaquias, capítulo 3, versículo de 6 a 10. Texto muito importante, muito citado em liturgia sobre a prática do dízimo, não é? E nesse texto de Malaquias, é interessante porque ele nos mostra que o dízimo não estava apenas relacionado ao sustento dos levitas e dos necessitados, algo que os desigrejados enfatizam muito. O dízimo é para amparar apenas os necessitados. É bem verdade que visa amparar também a esses, né? E deve amparar esses. Mas perceba o que diz o texto de Malaquias 3, versículo 6 a 10. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então veja, a nação como um todo havia abandonado a prática de dizimar. E Deus diz que essa nação estava roubando aí. Agora olha o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Perceba que esse texto lembra muito a estrutura de Deuteronômio 14. Então o dízimo ele serve para amparar a casa do Senhor e, obviamente, aqui casa, embora se refira ao templo, no contexto do Novo Testamento, percebemos que o templo é a junção de Cristo com a igreja. E isso é importante porque o texto diz que o próprio Deus fala que quando o povo não dizimava, era ele que estava sendo roubado. Mas quem se beneficiava dos dízimos? Não eram os necessitados, não eram os levitas. Mas Deus diz que nessa prática é ele que está sendo honrado. Porque o dízimo é devolvido a ele. É ele que está sustentando esses desamparados por meio da fidelidade do seu povo. Mas quando o povo não dizimava, o povo estava roubando a Deus. Mas quando o povo dizimava, perceba aí o versículo 11, o dízimo era um meio de graça. Deus abençoava o povo. Vemos o dízimo nos profetas. Tá bom? Se não estou enganado, o Provérbios 3:9 também faz uma alusão de trazer, de dar ao Senhor das primícias.
E aí, como já fizemos aquele vínculo entre primícias e dízimos, então podemos ver a prática dos dízimos também no livro de Provérbios. Todavia, quando nós chegamos no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos, vemos que o dízimo ele não é proibido, ele é referendado. Ok? E aí foi o texto que nós lemos inicialmente, de Mateus 23 a 23. E aí nesse texto nós percebemos que Cristo ele não está condenando a prática do dízimo, pelo contrário, ele continua a prescrevê-la. Ele está combatendo a hipocrisia e o externalismo diabólico dos fariseus. Eles eram extremamente preocupados com a aparência e não com o interior. E Cristo diz que a prática do dízimo deveria ser mantida, mas com a disposição adequada do coração, a disposição correta. É isso que o texto diz de Mateus 23, 23. Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora preste atenção no que Cristo diz. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Cristo não diz, parem de dizimar, isso não é importante. Ele diz, vocês deviam fazer isso, mas sem omitir aquelas outras coisas. Ok? Alguns vão afirmar que Cristo disse isso em um contexto de transição, então não é válido. Ora, se isso fosse verdadeiro, deveríamos também abandonar a maior parte do que Cristo afirma no Sermão da Montanha. Pois além de ter sido dito num contexto de transição, que contexto de transição? Do Antigo para o Novo Testamento. Então o que eles estão querendo dizer é que Cristo está falando de uma prática que não pertence ao Novo Testamento, mas pertence ainda ao Antigo Testamento. Ele está num contexto de transição. Afinal de contas, Cristo não se circuncidou e também se batizou. Mas veja, isso é delicado porque se eu afirmar que em relação aos dízimos, o que Cristo está falando é num contexto de transição, então tem muitas outras práticas que eu também vou colocar dentro do mesmo pacote, principalmente no Sermão da Montanha, como é o caso do jejum, de dar esmolas, onde não há menção mais em outras partes do Novo Testamento. Tá bom? Ora, queridos irmãos, esse pensamento ele é, obviamente, fraco, tá bom? É mais fácil concordar com o que Cristo está dizendo aqui. Se deveria manter uma coisa e a outra. Outro exemplo legal também é lá em Lucas 21, de 1 a 4, que é na oferta da viúva pobre, que ela vai e coloca a oferta lá no gasofilácio. E aí o texto diz que aquela mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então é por isso que é chamado de oferta. Oferta é tudo aquilo que vai além do dízimo. Então se você oferta e não dizima, então a sua oferta está complicada, porque ela não chega nem a ser uma oferta de fato. A oferta é tudo aquilo além do dízimo. E aí eu não vou tratar sobre isso agora. A oferta ela é mais voluntária. O dízimo ele deve ser voluntário, mas ele é uma obrigação. Ok? Ele é o piso, é o mínimo que você pode fazer. E aquela mulher ela deu tudo no gasofilácio. Isso nos mostra ali no contexto sinagogal de um gasofilácio e de uma pessoa indo lá e colocando mais do que o dízimo. Ok? Então a prática do dízimo remonta não apenas à lei, é antes da lei, está na lei, nos profetas, nos livros poéticos, nos evangelhos e também nas epístolas. É interessante isso porque em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição. E após falar sobre a ressurreição, em seguida ele diz o seguinte no capítulo 16, versículo 1 a 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for.
Ora, é interessante, porque Paulo dá uma ordenança, ele diz, eu ordeno, ok? Fazei vós como eu também ordenei às igrejas da Galácia. Logo após falar da ressurreição, a ressurreição de Cristo foi em que dia? No primeiro dia da semana. Ele diz, vocês devem coletar ajuda para os santos em que dia? Primeiro dia da semana. E por que o primeiro dia da semana? O dia que Cristo ressuscitou e também o dia de culto, como está lá em Atos, capítulo 20, versículo 7. Primeiro dia da semana era um dia para cultuar. E aí alguns poderiam ainda objetar dizendo que o texto fala de coletas e não de dízimos. Ora, irmãos, qual é o conceito de coleta que o apóstolo Paulo tem em mente? O conceito pagão, dos cultos, dos templos pagãos, ou o conceito de coleta do povo de Deus, conforme revelado no Antigo Testamento? Paulo nos ensina isso, nos explica isso. Se você abrir lá em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 9, Romanos 9, versículo 4 a 5, Paulo diz o seguinte: são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Paulo fala que inclusive aqueles elementos que estavam em voga em seus dias, como o culto, ele diz isso. O culto tem origem em quem? Nos israelitas. A adoção, a glória, as alianças, a legislação e o culto. E se o dízimo era elemento de culto no Antigo Testamento, e agora Paulo falando sobre o dia de culto, o primeiro dia da semana, para se fazer coletas, Paulo está falando de quê? O que ele tem em mente? Ele está apenas usando um termo no lugar de outro. Você percebeu então que o apóstolo falou da nossa herança judaica aqui em Romanos 9? Então qual é o modelo de culto que o cristianismo recebeu e incorporou? O modelo de culto do Antigo Testamento, irmãos. Sem os rituais da lei cerimonial, isso é verdade. Por que não os rituais da lei cerimonial? Porque eles já foram cumpridos em Cristo. Colossenses 2, versículo 16 e 17 já nos ensinou isso, tá bom? Mas o culto cristão é muito similar, muito parecido com o que acontecia no contexto sinagogal, incluindo o modelo de leitura bíblica e de exposição. Se você abrir lá em Neemias 8, capítulo 8, versículo 1, 3 e 4, você vai ver algo muito parecido com o que a gente faz hoje. Um púlpito, o povo reunido, a palavra de Deus sendo lida e explicada. Os judeus tinham anciãos, presbíteros, nós temos. Nós não temos mais levitas, pois todos os crentes são sacerdotes, mas nós temos diáconos e pastores que desempenham funções parecidas com as que os levitas desempenhavam. Nós não temos a Páscoa e nem a circuncisão, mas temos a Santa Ceia e o batismo. Não temos templo de pedras mortas, mas temos um templo de pedras vivas, que é a igreja reunida. A Escritura continua sendo lida, explicada e aplicada, só que agora de maneira mais completa. Os salmos e hinos eram cantados naquela época, continuam sendo cantados atualmente. Enfim, o modelo de coleta que Paulo tinha em mente não era um modelo inventado por ele e nem um modelo copiado dos pagãos, mas daquilo que já estava na palavra de Deus. Tá bom? Por fim, o último texto bíblico que fala sobre dízimo e que nós devemos pontuar é Hebreus 7, versículo de 1 a 10. Ok? Não vamos ler tudo, vou dar ênfase aqui no que precisa ser dado. Mas Hebreus 7, de 1 a 10, nos remete ao momento que Abraão dizimou a Melquisedeque, que eu falei lá atrás. O interessante é que Hebreus coloca, no mínimo, Melquisedeque como um tipo de Cristo. Eu digo no mínimo porque há alguns que acreditam que Melquisedeque era o próprio Cristo antes da sua encarnação. Era uma cristofania, uma manifestação de Cristo lá no Antigo Testamento. Ok?
E aí há um grande debate sobre isso. Mas a ideia é que Abraão meio que dizimou diante de Cristo. Ou do próprio Cristo ali, de uma cristofania, ou de um tipo de Cristo que era Melquisedeque. Mas o ato de Abraão é apresentado como sendo feito para Cristo. Tá bom? E isso é interessante porque lá em Gênesis, como nós vimos, Abraão deu o dízimo de tudo. E aqui Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 3, nos lembra esse mesmo fato. Pois diz o texto sagrado, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiro se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. E ele sem pai e mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ou igual ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Outra coisa interessante é isso, dizer que Melquisedeque permanece sacerdote perpetuamente. Então ele é um tipo de Cristo muito interessante. E a ideia aqui é que Abraão dizimou ou literalmente diante de Cristo, ou diante do tipo de Cristo. Tá bom? Um segundo ponto que deve ser enfatizado é o reconhecimento do autor aos Hebreus, aqui em Hebreus 7, acerca da prática do dízimo ainda vigente nos seus dias. E nós estamos diante de uma carta que já passa alguns anos depois que Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus. Mas veja, Hebreus 7, versículo 7 a 9 diz assim: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aquele que se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Perceba que a expressão aqui é um referencial de lugar e não tem conexão direta com o verso anterior. Então ele não está falando aqui nesta parte do texto. O escritor aqui aos Hebreus está simplesmente mostrando, agora fazendo uma referência de local, dizendo hoje, aqui, nesse momento, o que acontece? São mortais que recebem os dízimos. Ali, onde o sumo sacerdote está, é aquele que testifica que vive. Ok? Um terceiro argumento, e um último argumento ainda nessa passagem, é de maneira mais teológica. Veja, o contraste nessa passagem é entre Cristo e o sacerdócio levítico, e não entre Cristo e Melquisedeque. E o contraste também é entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é a figura usada para estabelecer o contraste entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. A lição que fica aqui é que Abraão, antes da lei, dizimou diante daquele que era maior do que ele. Ele foi abençoado e dizimou diante do tipo de Cristo. Ora, se o dízimo de Abraão era um reconhecimento da superioridade de Melquisedeque, não temos nós muito mais razões para dizimar diante de Cristo, que está presente no culto público? Veja então, queridos, o dízimo começa com Cristo, em certo sentido, de maneira explícita ali com Abraão, e ele termina também com Cristo, na última passagem que fala acerca do assunto. Dizimar, então, é uma prática absolutamente cristocêntrica e graciosa. E isso faz sentido. Melquisedeque era rei. Cristo é o grande rei. Diante do rei Melquisedeque, Abraão dizimou, pois Melquisedeque também era sacerdote. O Senhor Jesus Cristo também é sacerdote e profeta. Se diante de Melquisedeque, um tipo de Cristo, Abraão dizimou, nós, filhos de Abraão, não deveríamos muito mais, ter disposição e ânimo para dizimar diante de Cristo que está presente no meio de sua igreja?
Aquele que é o rei, que é o sacerdote e que é o profeta? Sim, queridos. Dizimar é reconhecer o senhorio de Cristo. E quando nós dizimamos, que tolice do movimento desigrejado. Como eles perdem essa glória maravilhosa. Quando nós dizimamos, nós nos unimos, nos juntamos com Abraão, com Jacó, talvez com o próprio Abel e outros na história, que diante de Cristo, quer por meio de figura, por meio de tipos, mas diante de Cristo, dizimaram. E nós, com muito mais luz, com muito mais glória, porque temos muito mais, digamos assim, hoje nós usufruímos a realidade, temos muito mais conhecimento e vivemos depois que a obra de Cristo, ela foi ali consumada na cruz do Calvário. Temos muito mais razões para dizimar do que todos os outros tiveram. Ok? Então, a prática de dizimar é bíblica, queridos. Não tem como fugir dela. Também eu posso aliar isso a um argumento lógico, e aí já caminhando para o fim. A igreja e o local de culto têm demandas fixas e ordinárias, tanto mensais quanto ordinárias. Isso faz parte da natureza da igreja. Ser igreja implica também ter custos para a manutenção dos cultos, propagação do evangelho, para ajudar necessitados e afins, para manter um pastor à disposição da igreja. Tudo isso são demandas, tudo isso implica em demandas que são mensais e anuais, frequentes e ordinárias. O que implica também a necessidade de ter uma entrada fixa, mensal, anual, frequente e ordinária. A pergunta é, devemos nós inventar formas para isso ou o nosso Deus foi muito sábio e já determinou a forma como a sua igreja seria mantida? Sim, não temos nenhum templo, nem um sacerdócio levítico hoje, mas continuamos tendo um grupo que precisa ser mantido pelo Evangelho. 1 Coríntios 9,14 diz assim, o apóstolo Paulo falando que o Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. 1 Timóteo 5,17 diz que são considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, a Escritura mostra que há uma categoria de pessoas hoje no meio da igreja que vive parecido como os levitas viviam. Eles não têm casa, eles não têm terra, eles não têm herança, digamos assim, entre o povo. Todo mundo tem as suas próprias coisas, mas esses viveriam do Evangelho. Como é que eles serão mantidos? E eu estou falando apenas de um aspecto, no caso da manutenção pastoral, ok? E comprar a Bíblia para distribuir, amparar os necessitados da igreja, pagar o aluguel do local de culto, que é caro, pagar a energia, pagar a internet, são questões diárias. Então, nosso Deus foi ou não foi sábio em determinar uma maneira precisa, fixa, através da qual a sua igreja seria mantida e propagada? Deus poderia sustentar a sua igreja de maneira sobrenatural, sim, mas já aprendemos que o nosso Deus, ele é o Deus do natural. E ele nos mostra o tanto que ele está envolvido também com a natureza, ou seja, com o universo que ele criou, quando ele determina que a obra dele neste mundo também é desenvolvida por meio do labor nosso, que não é nosso, senão do Senhor operando em nós. É Ele que nos dá o trabalho e a saúde para conseguirmos concluir o nosso trabalho. Não é verdade? E assim Ele determinou que por meio de nosso dinheiro, de nossa renda, a sua obra também seria levada adiante.
tá bom? Então veja, a igreja tem demandas assim, então é uma questão de lógica. O próprio Deus ter determinado algo fixo para a manutenção da igreja. Queridos, há muitas outras coisas que eu poderia falar aqui. Por exemplo, o dízimo é um elemento de culto, e ele o é. Você percebe isso desde o primeiro momento. Então nós estamos adorando ao devolver diante do grande rei aquilo que pertence a ele. Dizimar tem benefícios, tá bom? Dizimar tem benefícios. A própria manutenção do culto, da casa de Deus, né? Que é a igreja reunida, manutenção de pastores, cuidar de necessitado, a ação social, o fato de se permanecer firme dizimando, ou seja, isso implica que você criou uma perseverança na fidelidade, e isso também é graça, né? Nesse sentido, o maior benefício de dizimar é a graça de ser fiel por meio desse recurso. Mas veja, como elemento de culto é um meio de graça. Enfim, há muitas coisas que eu poderia dizer, nós não temos tempo. Talvez se surgir perguntas sobre como é que a gente deve dizimar. Algumas perguntas surgem, eu vou esperar essas perguntas e aí depois eu disponibilizo um vídeo só respondendo essas perguntas, tá bom? Mas concluo dizendo, não dizimar é pecar contra o Senhor, é roubar o Senhor, é fazer como prometeu, só que não diante de um falso Deus, diante do Deus verdadeiro. Nem eu e nem vocês somos donos da 10ª parte que o Senhor nos concede para devolver a Ele. Pertence a Ele e devemos devolver. É interessante como dizimar é um meio gracioso, pois fazer isso é reconhecer que nosso trabalho não é fruto do nosso esforço, em primeiro lugar, ok? É verdade que nós trabalhamos, mas não é fruto do nosso esforço em primeiro lugar, mas da providência de Deus, da graça de Deus que nos dá tanto trabalho quanto a disposição para executá-lo. É reconhecer que Ele é o Senhor e Rei das nossas vidas. É colocar diante dele o que pertence a Ele. E é interessante isso no contexto, por exemplo, de culto, quando nós estivermos cultuando. Depois de tudo que nós recebemos no culto, nós vamos lá e devolvemos aquilo que pertence a Ele. Deus não está interessado na quantidade, mas na fidelidade. Essa fidelidade tem valores diferentes. Não importa, seja fiel. Talvez a fidelidade sua é devolver R$10 todo mês. Mas talvez a fidelidade de outra é devolver R$10.000 todo mês. O que devolve só, o que coloca só 5, não coloca nada. Ele está sendo infiel. Se você recebe R$100 e coloca R$2, não pense que você é a viúva pobre da história. Ela deu tudo. E eu não estou dizendo que você deve dar tudo. Seja sensato. Você tem que honrar a Deus também, mantendo a sua casa. Mas o que eu estou dizendo é que não devolver a 10ª parte, isso é pecado, porque isso não pertence a você. Não importa o valor que é essa 10ª parte. Ela tem que ser a 10ª parte. Ok? Para aquele que recebe 100 é 10. Para o que recebe 1.000 é 100. Para o que recebe 10.000 é 1.000. Para o que recebe 100.000 é 10.000. É 10.000. Não importa. O importante é ser fiel. Ok? Menos do que 10% é infidelidade. Não importa a quantia. Então podemos ter infiéis pobres e infiéis ricos. Outro ponto importante é que o dízimo pertence à igreja. Ok? É a casa do tesouro, como está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mas hoje nós não temos templo. Temos um melhor, feito não de pedras mortas, mas de pedras vivas. É lá no contexto dela que deve ser entregue. Essa igreja é representada pelo conselho. Então entrega ao conselho da igreja, principalmente num período de pandemia, em que nós não podemos cultuar. Então procure o conselho da igreja. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, aprendamos como Abraão, ou até mesmo Abel, Jacó, ou a viúva pobre, e devolvamos o que pertence ao Senhor.
Não sejamos os piores ladrões. Afinal de contas, o pior ladrão é aquele que rouba o Senhor. Prometeus, na nossa história original, roubava os deuses. Isso tudo bem, isso não passava de um mito. Mas quando nós não dizimamos, nós roubamos a Deus e ao Deus verdadeiro. E isso é problema. Pense nisso e reflita nisso. Deus nos abençoe. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos, Deus Santo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, está encerrado. Se nós tivermos perguntas sobre isso, se alguém tiver, coloque lá no grupo, eu vou colher. E aí no meio da semana eu coloco um vídeo aí aleatório explicando as perguntas, tá bom? Dito isso, que o Senhor então aí nos abençoe e até logo mais, tá bom? Um abraço, irmãos.